Bom dia. Muito obrigado, Alessandro, pelo convite, pela possibilidade de discutir. Parabéns, pelo evento, que é muito importante para a área, mas é muito importante para a UFSC também. E eu vou fazer uma fala aqui, que vem de uma preocupação mais extensa, né, minha, que é a ideia de construção da esfera pública, né, das condições de possibilidade de uma esfera pública hoje. Né, isso tem um pé, uma questão mais nacional, brasileira, né, tentando pensá-la fora da chave do atraso, né, mas sim a partir de uma ideia de simultaneidade global, ou seja, questão moderna, né, do Brasil, por um lado, e por outro tem uma questão mais, eu diria, mais teórica quase, que é a retomada, a reconstrução, na verdade, dos argumentos que foram desenvolvidos, né, ao longo das décadas de 60, 70, na verdade 70, 80 e 90, pelo Oscar Necht e pelo Alexander Kluge, né, do projeto que começa tudo chamado Geschichte und Eigensinn, né, ou seja, história e obstinação, e que, para a discussão de hoje, interessaria muito mais o Öffentlichkeit und Erfahrung, né, ou seja, esfera pública e experiência. Mas não vou falar nem de um nem de outro, nem do Kluge, nem do Necht, e sim de uma ideia que seria vinculada à impossibilidade, ou a possibilidade de uma impossibilidade, né, que é pensar direito à felicidade, o reconhecimento social, no sentido muito amplo e pouco rigoroso do termo, reconhecimento social, no sentido das minorias, das lutas e da democracia. Eu queria pegar aí uma questão que no final das contas, eu não tenho condições de resolver muito bem, que é como é que esses elementos podem ser pensados ou não, podem ser tensionados, talvez. Marxista, que ela mesma, no entanto, lamenta em algum momento, como é o caso do início da terceira parte de A Condição Humana. A crítica ao marxismo se dirige primeiro à avaliação segundo a qual a violência seria a parteira da história. Portanto, nos termos da autora, estaria aí a ausência de política. Em outro momento, a crítica se dirige ao que ela chama de nova esquerda. É o que todo mundo quase chama de nova esquerda, né? New left, né? Muito mais a ela do que a Marx, para o qual a violência, sim, seria importante, mas não a questão central a agir no curso da história. Só uma nota, assim, né? A relação da Arendt com Marx sempre é um pouco ambígua, né? Embora seja muito mais crítica do que propriamente afirmativa, ela, no final das contas, sempre parece que no último momento tenta salvar um pouco aquilo que o Marx escreveu, assim como ela tenta salvar o que ela chama de velhos comunistas, né, em relação aos ex-comunistas. Né. Curiosamente, para criticar essa posição em relação à violência como parteira da história, ela usa também uma metáfora do parto. Né. Ela diz assim, né, certamente Marx tinha consciência do papel desempenhado pela violência na história, mas esse papel era para ele secundário. Não a violência, mas sim as contradições da antiga sociedade causaram o seu fim. A emergência de uma nova sociedade foi precedida de, mas não causou violência das manifestações, aos quais ele associou as dores do parto, que precedem, mas não causam o nascimento orgânico. Essas expressões são muito importantes para a discussão, né? Tanto a questão do parto, quanto a ideia de nascimento orgânico, porque são metáforas biológicas que ela criticará com muita força ao longo da obra dela, mas também porque a ideia da natalidade, né? A natalidade é uma categoria central para ela, né? Mas central no sentido da política, porque as pessoas nascem para o mundo, né? E não propriamente para a vida. Então, não é casual que ela coloque aqui a ideia de nascimento orgânico. Mais importante para a Arendt seria a centralidade, né, na crítica dela, do trabalho na condição humana. Isso significaria para a substituição da política pela economia, portanto, da política pela necessidade. A resposta do que seria a política, então,
ela dá de uma forma bastante objetiva, uma vez que foi perguntada, essa resposta ela dá muitas vezes, mas, enfim, uma das vezes ela diz assim: tão simples e conclusiva em si mesma, o que é a política, que se poderia pensar que as outras respostas são totalmente desnecessárias. A resposta é a seguinte: o sentido da política é a liberdade. É curioso que ela coloque assim, sempre revolução e liberdade com a busca da mesma coisa, né? Portanto, é na ação que a política se expressa, jamais no trabalho, prática social do corpo que compartilharíamos, como acontece com a voz, parte do corpo, como acima dito, com outras espécies. Para a área, a diferença entre o trabalho do ser humano e de outros animais não é de qualidade, mas é de grau, é de quantidade, no máximo de complexidade, né? Bom, ela diz ainda, né, num outro trecho da obra dela, o seguinte: a glorificação da violência, por Marx, continha, portanto, a mais específica negação do logos, do discurso, a forma de relacionamento que lhe é diametralmente oposta e tradicionalmente a mais humana. Ainda o terceiro ponto, uma vez que para ela a tradição dialética suporia uma teleologia histórica, um destino manifesto, algo que, afinal das contas, justificaria o totalitarismo. Em jogo estaria o fato de que Marx houvera encontrado um sentido para a história e, mais do que isso, confundido este sentido com um padrão, de forma que se alinharia àqueles que veem a história como repetição, explicando-a como se tivesse leis naturais. Lá pelas tantas, uma das críticas que ela faz quando ela discute o conceito de história, né, ela diz assim: é importante ver aqui o processo da história conforme se apresenta em nosso calendário prolongado, na infinitude do passado e do futuro, como que ele foi abandonado em função de um tipo de processo completamente diferente, o de fazer algo que possui um início, bem como um fim, cujas leis de movimento podem, portanto, ser determinadas, por exemplo, pelo movimento dialético, e cujo conteúdo mais profundo pode ser descoberto, por exemplo, a luta de classes. Evidentemente, né, essa é uma questão que poderia ser muito questionada, né, e foi, né, muitas vezes, mas interessa muito mais aqui qual é a posição dela para aquilo que vai ser daqui a pouco mais discutido, né? Para Arendt, ao contrário, há, como se sabe, imprevisibilidade do futuro, realizada pela promessa, e a reversibilidade do passado, balizada pelo perdão. De certa forma, Arendt destina ao corpo um lugar impolítico, né? Ou seja, vinculado à questão do trabalho, vinculado à violência, vinculado à voz, né? Já que é ele o motor do trabalho, vida que se move em direção a manter-se viva ao puro oikos, sem qualidades humanas propriamente superiores, porque são da ordem da necessidade, comparáveis, no máximo, às do escravo ou menos que isso. O escravo não é para ela propriamente ser humano, né? Porque não faz política, né? Os que meramente trabalham no seu corpo são comparáveis a animais e às crianças, porque não falam, já que estão alijados da política. São, de certa forma, puro corpo. Não é por acaso. Bom, é o que ela coloca também quando ela fala do lazer, por exemplo, né? Como contraponto à força conciliada com o trabalho, que é da mesma ordem, da ordem do consumo. Não por acaso, Arendt é tão importante para a construção da crítica política que Giorgio Agamben empreende no Homo Sapiens, né? Ajudando a compor o conceito de vida livre. Se o destino da política deve ser a liberdade, não deixa de chamar a atenção o fato de que Arendt, em sua interpretação sobre a Revolução, destaque que a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América foi a primeira e a única, até então, a colocar, né, a busca da felicidade como um desafio e um direito republicano. Uma felicidade pública, na formulação de Thomas Jefferson, segundo o qual não seria possível ser feliz apenas privadamente, senão e tão somente ao se participar da gestão do governo. Ou seja, a felicidade não seria um problema individual, mas uma responsabilidade da esfera pública. Embora a própria autora não desenvolva essa questão de forma mais extensa, é possível, e talvez segundo, pensar na articulação entre liberdade e felicidade como concepção da política. Lembrando que, evidentemente, sem justiça social, nenhuma das duas alcança seu desiderato. Nos termos da política contemporânea,
a liberdade e a justiça têm sido com frequência pontuadas por grupos que se organizam na direção das políticas de identidade. Os reclamos pelo reconhecimento do lugar de fala alcançam uma posição inédita, colocando sob tensão a democracia e propondo novas bases para ela. Encolhe-se, se dito de forma um pouco dura, na cena pública, por exemplo, a simples soma de posições a compor maioria radicaliza-se, ainda que dentro de muitos limites, a combinação do direito de todos e de todas. Ao mesmo tempo em que o produzem, é nesse contexto que emergem, de certa forma, políticas de reconhecimento, de certa forma, o direito redistributivo, as políticas de reparação e de ação afirmativa. Os termos colocados, por exemplo, só para ilustrar aqui Nancy Fraser, a necessidade de reconhecimento social, redistribuição igualitária e representação política. Embora a retomada do conceito de reconhecimento remeta a uns 200 anos, mas venha sendo colocado há relativamente pouco tempo como categoria analítica, nos anos 50, principalmente na década seguinte, pôde-se observar como centrais, entre outros pontos, a consolidação de movimentos sociais que guardavam alguma distância ou faziam algum tipo de composição, mais ou menos paralela, da tradição que se materializava em torno da luta de classes. Quer dizer assim, o próprio Herbert Marcuse, insuspeito por ser de esquerda, em seu livro One Dimensional Man, de 64, chamava atenção para isso, a ideia de um congelamento do proletariado como classe revolucionária, como classe de oposição, etc., e o surgimento de novos grupos sociais. Marcuse chamava naquele momento dos marginais, no final do One Dimensional Man. É curioso porque, nesse sentido, o Oscar Next e o Alexander Kluger fazem uma crítica e uma composição, ao mesmo tempo, a ideia de Öffentlichkeit, de esfera pública do Jürgen Habermas, colocando uma complementaridade, ao mesmo tempo, simultaneamente, repito, uma crítica, a partir da composição de uma esfera pública que eles chamam de proletária, isso no começo dos anos 70. Considerando que não há mais propriamente proletariado, ou há, mas em circunstâncias bem diferentes daquelas que já houve, seria um caso talvez de pensar numa esfera pública popular, inspirada talvez nisso. Mas enfim, voltando ao tema dos marginais e sobretudo dos grupos que se organizam em paralelo ao tema da classe, são exemplos conhecidos os feminismos, as lutas pelos direitos civis, estendido a todos, o antirracismo, a afirmação da condição sexual. Em boa medida, os grupos que evocam lugar de fala representam a si mesmo por algum traço corporal, como é a raça, etnia e gênero, em casos mais extremos, a genitália. É certo que o corpo é a construção da linguagem, da cultura, mas a presença de algo de natureza, de organismo, mesmo que mediado, não deixa de ser notável. É mais ou menos o que o Frantz Fanon, se eu não me engano, falou uma vez, que a pele, eu estou próximo da minha roupa, mas a minha pele está mais próxima de mim. Hannah Arendt acompanhou de perto e de longe o nascedor desses movimentos, posicionou-se em relação a eles. Se tais movimentos têm no corpo seu impulso identitário na busca por reconhecimento, então podemos ter um problema para pensar sobre eles com essa autora. Talvez para ela não faça muito sentido um movimento de busca por reconhecimento que se paute em políticas identitárias. Uma indicação desse mal-estar é a pouca consideração da obra dela, por exemplo, por questões feministas. Ela tem uma resenha, nos anos 30, de 33, sobre um livro que chama Emancipação das Mulheres, e até onde eu sei, pouco ou nada se dedicou ao tema depois. Sendo ela, mesmo assim, uma das figuras que constitui um dos pensamentos mais sólidos do século XX. Ou ainda, há pouco ou nenhuma evocação que os judaísmos fazem dela quando querem pensar sobre suas posições ou legitimá-las. Tem uma revista de estudos judaicos, na Federal do Rio Grande do Sul,
tem muito pouca coisa assim, a partir de Arendt, né? Ou pelo menos, mesmo sobre os estudos judaicos dela mesma. Né? Liberdade seria, como antes visto, né? Que chama Mosaica na revista, né? Liberdade seria, como antes visto, o sentido da política e da revolução. Como a revolução está fora do horizonte de possibilidades desse tempo em que vivemos, e a política, ao que parece, eclipsou-se, talvez seja o caso de discutir alguns aspectos da ausência desta última, e no interior de tal lacuna, a violência étnico-racial, tal como Arendt a observou em seu tempo. Há que se verificar a justeza de suas análises e aquilo que possa nos ajudar a pensar sobre o presente. Não há dúvidas da pertinência do debate das práticas políticas antirracistas hoje, assim como tampouco havia nos tempos dela. Né? Ainda na infância, na rua com outras crianças brincando, ela entendeu o que era sua condição judaica ao ser chamada de judia com o objetivo de ser insultada. Né? Ela disse que foi o momento que ela percebeu que era judia. Né? Ou seja, sua identidade judaica nasce da violência e do preconceito antissemita. Na condição de judia, que tomou parte de ações educacionais e assistenciais sionistas, não teve problemas, tampouco, no entanto, de acusar lideranças judaicas de tomarem decisões políticas que teriam finalmente resultado em colaboração com o nazismo. Então, é como pária, situação que ela elaborou pessoal e teoricamente, e como alguém que não amava qualquer etnia, inclusive não amava a sua, mas também não tinha ódio dela, né, de nenhuma outra, mas sim nutria uma responsabilidade, um amor pelo mundo, é que Arendt se coloca à frente da questão racial. Os Estados Unidos da América, país do qual tornar-se cidadã depois de expatriada da Alemanha. Então é esse o seu lugar de fala. No célebre livro sobre o julgamento de Adolf Eichmann, que a tantas críticas a levou, né, para os setores da comunidade judaica, uma das contradições mais complexas que ela aponta é a acusação de que o conhecido nazista, capturado no conurbano, né, ou seja, na Grande Buenos Aires, perpetrara um crime contra o povo judeu. Né, e que uma questão assim, né, ela mostra como que foi muito difícil em Israel, que embora o Eichmann tenha sido acusado de crimes contra a humanidade, crimes contra o povo judeu, ele foi simplesmente acusado contra crimes contra a humanidade, né, perpetrados ao povo judeu. Né? Arendt nunca teve dúvidas da culpa do burocrata medíocre, que nem sua própria língua natal dominava com suficiência em relação ao assassinato de milhões de pessoas. O que estava em questão era, além do fato do Eichmann ter sido sequestrado ilegalmente na Argentina, pelo comando do Mossad, né, como você sabe, os argumentos que sustentavam a ideia de que ele deveria ser julgado em Israel também. Né? Ela não era contra nenhuma coisa nem outra, né? Mas isso faz parte da argumentação dela, ou pelo menos dos elementos que ela evoca para fazer essa discussão entre política e etnia, a gente poderia chamar assim. A radicação étnica parece que não foi suficiente, um critério suficiente, né, de afirmação para Arendt. Ao contrário, sempre lhe foi importante a defesa do estrangeiro, do que é visto como pária, desprovido da condição de cidadão universal. Um exemplo interessante é o imigrante, né, aquele que não domina a nova língua, quando ela fala dos Estados Unidos, por exemplo, né, tampouco é uma criança, e por isso não pode ser educado, né, porque mas que no âmbito da vida pública acaba sendo infantilizado porque não participa da política. Coloca-se um curto-circuito explícito na política que supõe a igualdade dos agentes, não a desigualdade formal que suporia toda a relação educativa. É um pária o adulto que tem voz, mas não tem fala naquele espaço público no qual foi atirado, que, portanto, para ele não é público. Né? Ainda que no que se refere à identidade étnico-racial, suas considerações e reflexões sobre Little Rock são elucidativas. Né? O ponto de partida é conhecido. Uma menina negra é agredida por seus pares brancos na saída da escola, enquanto é escoltada por um adulto também branco. For omitida para ela
ou foi otorgada, na verdade, né, para ela e para mais 2 jovens, uma decisão, negros também, uma decisão judicial que quebrava, naquele caso, a segregação racial. A ordem era federal e houve envio de tropas à capital do estado de Arkansas, que é Little Rock, né, para tentar garantir o respeito ao que seria o direito das crianças negras de frequentarem aquela escola. Arendt critica a situação em que a criança fora colocada, porque não seria o caso de esperar que os pequenos resolvessem dificuldades que são da ordem da política e, portanto, dos adultos, problemas esses que os adultos não saberiam como solucionar. Além disso, evocando a tripartição entre vida privada, social e pública, a ordem para ingressar em uma escola de brancos feriria, segundo ela, o direito privado da família em decidir o destino de seus filhos. A família deveria ter esse direito de escolher o destino dos seus, protegendo-os, por exemplo, da execração pública. Essa é uma questão bastante complicada, sempre, né? Por exemplo, a gente poderia estender a questão da vacinação, né? É claro que para ela, né, a vida pública não acontece, não poderia mesmo acontecer na escola, território por excelência de preparação para a política e não de exercício da política. Mas não é tanto na instituição que o problema estaria posto, mas na condição dos infantes, que é, por definição, não política, pois sem fala suficiente para atuar publicamente. Criticando as políticas segregacionistas, intoleráveis a uma república e típicas da tirania, mesmo do totalitarismo, que incide suas políticas para o âmbito da vida privada, Arendt menciona a proibição de casamentos interraciais, medida adotada também no nazismo, e que impedia, naquele momento, que 22 soldados, o exemplo que ela dá, texanos, voltassem ao lar com suas esposas brancas, com os quais haviam se casado na Europa, ao servirem nas forças de ocupação do pós-guerra, né? É a mesma circunstância que ela critica também quando ela faz a cobertura do julgamento do Eichmann, né? Uma vez que o casamento civil, naquele momento em Israel, não existia, que valia da lei do rabinato, que significava que o casamento interracial, na prática, era proibido também. Né? A ideia do Estado étnico, enfim, é uma questão sempre difícil para ela, né? Foi sempre uma questão difícil para ela. Esse seria um problema muito mais grave, segundo ela, do que a da obrigatoriedade de as crianças frequentarem a mesma escola. Para exemplificar a distância que precisa haver entre vida privada, feita naturalmente de discriminação e pública, e que deve vigir, né, a igualdade, ela traz um exemplo pessoal. Caso desejasse passar as férias em um acampamento só com judeus, ninguém poderia criticá-lo. Se a amizade pessoal, como o amor, é discriminatória, precisa diferenciar os afetos, as relações sociais e políticas. Precisa diferenciar os afetos, perdão. As relações sociais e políticas não podem, de jeito nenhum, ser segregacionistas. A posição de Arendt não foi bem vista por democratas nos Estados Unidos, uma vez que sua crítica à interferência do poder federal sobre um Estado da nação coincidia com o Partido Republicano, tradicionalmente mais conservador e mesmo reacionário. Mas talvez o momento que mais fique clara a posição da filósofa sobre as condições do reconhecimento social em grupos étnico-raciais é quando se dedica a comentar os conflitos urbanos do final dos anos 60. Ao comentar Frantz Fanon, ela lembra, como já fizeram em outras obras: nada, na minha opinião, poderia ser teoricamente mais perigoso para questões políticas que a tradição do pensamento orgânico, pelo qual o poder e a violência são interpretados em termos biológicos, como, por exemplo, ela mesma fez na questão do parto, né? Tal análise sobre os caminhos, abre o caminho para que se refira explicitamente aos problemas dos conflitos étnico-raciais nos seguintes termos: o perigo de ser arrastado pela enganosa plausibilidade destas metáforas orgânicas é especialmente grande quando se trata de questões raciais. O racismo, tanto branco como negro, é, por definição, saturado de violência porque contesta fatos orgânicos naturais, a pele branca ou negra, que não podem ser alterados por nenhum poder ou tentativa de persuasão. Tudo que se pode fazer quando acabam as fichas de um jogo é exterminar quem as possui. O racismo, mas não a raça, não é um fato da vida, mas uma ideologia. E as ações às quais ele leva não são atos reflexos, mas deliberados baseados em teorias pseudocientíficas. A violência da luta interracial é sempre assassina, mas não é irracional. É consequência lógica e racional do racismo, pela qual não me refiro a algum vago preconceito de qualquer dos lados,
mas um sistema ideológico explícito. Já voltei. A crítica severa de Arendt ao racismo, um fenômeno que deriva em violência racionalmente sustentada ao irracionalismo, permite que ela aponte que desta vez um lugar legítimo, onde também se coloca uma força racional, mas não sustentada na irracionalidade, senão no direito de se defender. Diz ela, é a reação perfeitamente racional de certos grupos de interesse que protestam furiosamente contra o fato de terem sido escolhidos para pagarem sozinho o preço de políticas de integração mal planejadas, de cujas consequências seus autores podem facilmente fugir. Ela coloca nesse caso, assim, essas questões encontram na obra dela, né, eco em duas grandes linhas de fuga da reflexão que ela faz. É a culpa coletiva e o amor mundi, né? Ela recusa peremptoriamente a ideia da culpa coletiva em relação ao racismo. Isso ela discute em relação aos alemães, discute em relação aos brancos americanos. E diz o seguinte, né, que a ideia da não individualização da culpa, para ela, é intolerável, coincidindo com aquilo que Robespierre chamou de hipocrisia na política. A filósofa expõe a defesa pelas camadas médias, expõe como exemplo disso, né, de hipocrisia na política. As camadas médias, como as camadas médias dos Estados Unidos lutaram, né, uma parte delas, pela extinção das escolas segregacionistas e das leis de vizinhança, ou seja, das proibições vinculadas a quem pode morar em qual lugar, né? Quando eu estava lendo isso um tempo atrás, até me lembrei do candidato Jair Bolsonaro, né? Segundo o qual ter vizinhos gays desvaloriza o imóvel, né? Quer dizer, as camadas médias lutam contra essas leis segregacionistas, mas são o mesmo grupo social que, não obstante, matricula seus filhos em escolas privadas e vai morar nos bairros do subúrbio, ou seja, nos bairros de classe média alta, né? Mais ou menos assim, agora por minha conta, né, correspondente nacional aos professores universitários das boas instituições brasileiras, como a UFSC, que não matriculam seus filhos na escola pública. Agora façamos a defesa dela, né? Para terminar, né, o projeto... isso tudo, né, desemboca numa questão para ela, né? Em suas palavras, já faz muitos anos que encontramos alemães, ela falou uma vez já em 45, né, no final da guerra, se declarando envergonhados de ser alemães. Várias vezes senti a tentação, diz ela, de responder que me sinto envergonhada de ser humano. Isso nos coloca frente a outra das questões centrais da filósofa, né, que é uma figura desapegada dos nacionalismos e desapegada da identificação étnico-racial. Em contrapartida, ela coloca o amor pelo mundo, pelos novos desse mundo, a responsabilidade com o futuro, e um desapego a qualquer denominador comum que passe pela natureza, pelo organismo, que reduz os corpos políticos a organismos impolíticos. Isso se manifesta, eu encerro minha fala, em muitos momentos do contemporâneo, em tantos quantos motivos da obra de Arendt. Fico com um que lembra a morte não como experiência mais privada, como ela diz, mas a ausência e aniquilação completa da experiência. Diz ela, os fatos. 6 milhões de judeus, 6 milhões de seres humanos desamparados foram arrastados para a morte, na maioria dos casos, sem suspeitar o que estava acontecendo. O método empregado foi o terror cumulativo. Primeiro, o descuido proposital, a privação da vergonha, quando pessoas de compleição mais fraca morreram junto com pessoas com força e rebeldia suficiente para se matar. Depois, a pura fome, ao lado do trabalho forçado, quando morreram aos milhares, mas em momentos diferentes, conforme a residência física. Por último, as fábricas de morte, e todos morreram juntos, novos e velhos, fracos e fortes, doentes e sadios. Não como pessoas, não como homens e mulheres, crianças e adultos, meninos e meninas, bons e maus, bonitos e feios, mas reduzidos ao mínimo denominador comum da simples vida biológica, mergulhado no mais obscuro e fundo abismo da igualdade primal, como gado, como matéria, como coisa sem corpo nem alma, nem mesmo uma fisionomia em que a morte pudesse imprimir seu selo. Muito obrigado.